Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Li Tá Viajando. Eu me chamo Li, moro aqui na França e saí de casa muito nova. Assim como você, eu tinha o sonho de morar fora, mas eu não sabia nem por onde começar e eu achava que fazer um intercâmbio era uma coisa de pessoas ricas. Até que não. Enfim, eu cheguei aqui na França com 18 anos, mas esse vídeo aqui é sobre a minha história, então vou voltar lá do começo. Eu diria que tudo começou com o meu pai. Já falei isso no Instagram algumas vezes, já contei a minha história algumas vezes no Instagram. E eu sempre começo pelo meu pai, porque pra mim foi uma figura muito importante nesse meio de viagens, de conhecer o mundo, de se arriscar, de ter coragem. Então começo aqui contando um pouco a história dele até chegar na minha. Meu pai, ele era coreano, né? Eu falo no passado porque ele morreu. Mas ele era coreano e ele saiu da Coreia também muito novo, com uns 20 anos de idade, e ele era marinheiro. Foi marinheiro aí por uns 10 anos, ficou andando no barquinho, pulando de país para país. Só que meu pai, ele era uma pessoa muito humilde na Coreia, então todo o salário dele ia diretamente para a mãe dele, minha avó. Então meu pai, ele nem tocava no salário dele. Enfim, meu pai viajou muito. E passou os 10 anos. Ele falou, pô, tô cansado de ver só água, eu quero me instalar no melhor país que eu passei. E ele escolheu o Brasil. Salvador, Bahia, nosso país, Brasil. Bom, meu pai, ele chegou na Bahia com uma mão na frente e outra atrás, foi morador de rua na Bahia, não tinha absolutamente nada. E quando ele tava lá na Bahia, um outro coreano viu ele na rua e falou, pô, cara, eu quero te ajudar. Eu vou te comprar uma passagem de ônibus pra ir pra São Paulo. E quando você chegar em São Paulo, você liga pra esse número. E deu um número pro meu pai num papelzinho. Meu pai chegou lá em São Paulo, ligou pra esse número. E aí era uma moça coreana também que morava lá em São Paulo. E ela falou, olha só, minha empresa acabou de falir. Se você quiser, você pode morar comigo e com o meu marido. E aí a gente reconstrói essa empresa juntos. Meu pai topou. E vou lá, foi assim que meu pai chegou no Brasil. Meu pai trabalhou com esse casal de coreanos a vida inteira, né, no tempo que ele tava no Brasil. Eu cresci com meu pai na minha casa, ele era casado com a minha mãe, sempre foi casado com a minha mãe nesse período. Meu pai, ele tinha um nível de português muito precário, ele não falava muito português, ele não conjugava os verbos, ele não fazia grandes frases. Então na minha casa eu sempre tive uma educação um pouco particular, eu sempre tive uma educação não muito falada e uma educação curiosa, de acordo com os olhos alheios. Mas pra mim sempre foi muito normal ter um pai e uma mãe na minha casa que ninguém se falava porque eles não falavam a mesma língua. Minha mãe não fala coreano, meu pai, ele tinha um nível de português apenas das palavras-chave. E mesmo assim a gente foi uma família e passamos bons momentos. Enfim, meu pai, ele sempre me dizia que eu tinha que viajar o mundo. Algumas pessoas me perguntam isso, mas Li, como você teve a coragem de largar tudo que você tinha no Brasil e ir pra França? E aí eu sinto que isso vem do meu pai, porque ele sempre me motivou muito a explorar, conhecer o novo, a viajar o mundo. Então ele sempre me falou, primeiro viajar o mundo, depois, quando cansada, você ficar no país que gostar. Ele falava exatamente assim. E eu carreguei isso comigo. Bom, quando eu fiz 17 anos, eu pensava em fazer um intercâmbio já, mas eu achava que intercâmbio era só coisa para pessoas riquíssimas. Um menino da minha turma, eu fiz ETEC, é um menino da minha turma da ETEC. ETEC, pra quem não sabe, é a Escola Técnica de São Paulo. Um menino da minha turma, ele foi fazer um high school nos Estados Unidos, né? Terminar o ensino médio nos Estados Unidos. E ele gastou 50 mil reais, o Dudu. E quando eu soube que o Dudu gastou 50 mil reais pra poder estudar nos Estados Unidos, eu falei, pô, acabou pra mim, acabou minha chance. Porque eu não tinha 50 mil reais, eu venho de uma família relativamente humilde, assim, no Brasil. A gente nunca passou grandes momentos em família. Porque meu pai, ele tinha o discurso de que a gente tinha que juntar dinheiro pra poder ir pra Coreia, então a gente não podia ir num restaurante, a gente não podia ir no shopping em família, a gente nunca tirou férias em família, por exemplo. Então, eu venho de uma realidade onde 50 mil reais era muito dinheiro pra mim.
era uma quantidade de zeros que eu nem sabia se era possível ter na conta bancária um dia. Mas aí eu decidi pesquisar sobre intercâmbios, fui pesquisando, fui caçando informação, fui conhecendo pessoas que tiveram algumas vivências no exterior. E foi quando eu descobri o intercâmbio de au pair. E voilá! Quando eu descobri o intercâmbio de au pair, eu descobri uma forma de fazer esse intercâmbio de uma forma muito mais barata do que as outras pessoas fazem, pelo que eu consegui reparar, porque eu gastei muito pouco, eu gastei R$2.000 pra fazer um processo inteiro. Obviamente que o euro estava um pouco mais baixo, o euro na época valia R$4,50. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, ele custa R$6,30. Não sei no dia de amanhã, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o euro custe R$10 ou talvez custe R$2, não sei. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$6,30. Então eu consegui fazer uma processa de uma forma barata, consegui achar uma passagem muito legal, uma passagem barata que era direto, né, São Paulo, Paris. Achei uma família, pra quem não sabe o que é o programa de au pair, é um programa de intercâmbio, onde a gente ganha um salário pra morar aqui na França, e em troca a gente trabalha como babá. A gente cuida das crianças algumas horas por dia. Existem para vários países, mas as regras, os critérios, os benefícios e o processo muda completamente de país para país. Então, não pesquise sobre au pair nos Estados Unidos e ache que é exatamente igual para a França, porque não. Muda o salário, muda as horas de trabalho, muda os critérios. E a mesma coisa, não olhe o processo da França e acha que assim se aplica para a Finlândia. Não. O processo ele difere muito de cada país. Enfim, aí eu decidi vir pra França já porque eu fazia faculdade de teatro no Brasil. Estudei palhaço, estudei teatro, estudei circo no Brasil. E na minha faculdade de teatro, que era a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, que era muito boa, tava passando pelo desmonte da universidade pública. Né, os cortes de verbas, eu tinha apenas 2 professores fixos, todos os outros eram substitutos. A Unesp estava passando por um momento muito crítico. Ainda está, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 2 anos depois. Não sei, talvez no momento que você vê esse vídeo, se a Unesp ainda vai estar existindo. Espero que sim. Mas era um momento muito delicado. E aí no meu primeiro ano da faculdade, eu tava estudando muito sobre o teatro francês. O teatro de Paris, o teatro pós-revolução industrial, a influência da Torre Eiffel no movimento artístico e teatral da França. Aí eu falei, chatão ficar estudando sobre o teatro de Paris aqui em São Paulo. Por que eu não vou estudar o teatro de Paris em Paris? E foi assim que eu tive a minha grande ideia de vir pra cá. Juntando com a influência do meu pai, que ele sempre me motivou muito a ir pro exterior, e o meu desejo de estudar teatro no berço do teatro mundial, no berço dos principais movimentos artísticos, no berço de toda a influência que o Brasil teve, porque a arte brasileira ela sofreu muita influência da cultura europeia, pra mim era a oportunidade certa. Aí eu falei, vou fazer um intercâmbio de longa duração na França, vou fazer. E nisso eu percebi que eu tinha que trabalhar ao longo do meu intercâmbio, porque sem condição de vir morar na França com um euro alto, né, que tava na época, hoje em dia tá muito mais, mas na época já estava altíssimo, sem condição da minha família me sustentar aqui. E aí eu falei, de fato o intercâmbio de au pair é a minha melhor opção. E aí eu vim pra cá. Como au pair, meu pai ele morreu enquanto eu tava fazendo o processo, ele faleceu de cirrose, ele era alcoólatra, e aí ele faleceu de cirrose enquanto eu tava fazendo o meu processo. E eu cheguei a falar pra ele que eu vinha pra França e que eu tinha os planos de me mudar, e ele falou, vai pra Marseille, que é a cidade lá no sul da França, que tem um grande porto. Aí ele vai pra Marseille, eu conheço bem o porto de lá, já que ele era marinheiro. Enfim, ele sempre falou que eu ia gostar muito da França, que a França tinha muito a ver comigo. E voilá, aqui estou. Fiz 2 anos de au pair, que é o tempo máximo do programa, né? Fiz o meu primeiro ano cuidando de uma criança, um menino de 2 anos e uma menina de 5. Tive um estúdio, né, desde o primeiro e segundo ano. O estúdio é meio que uma kitnet, é um apartamento separado, então em nenhum momento eu morei dentro da casa da família, em nenhum momento eu dividi cozinha, dividi banheiro com eles, eu sempre tive o meu espaço pra mim, minha entrada, saía, entrava quando queria, levava quem eu queria.
Então sempre tive muita independência, o que eu vejo hoje em dia que é um privilégio nessa modalidade de programa. Sempre ganhei mais que o mínimo também, eu soube negociar bons benefícios. Então eu acabei vivendo uma experiência de intercâmbio muito rica. E foi muito boa, assim. Meu segundo ano, eu decidi mudar de família porque no final do meu primeiro ano eu sentia que eu falava francês como uma criança de 5 anos. O que era de fato, porque eu não sabia falar francês antes de vir. E eu aprendi a falar francês junto com um menino de 2 anos que eu cuidava. E aí o meu nível de francês foi evoluindo ao longo desse primeiro ano. E no fim do primeiro ano eu falava francês fluentemente já. Eu conseguia me virar, mas com um nível de criança de 5 anos. Então eu não conseguia criar longos raciocínios. Eu criava algo curto na minha cabeça pra conseguir me expressar. E no começo eu me sentia burra, não vou mentir não. Porque eu não conseguia dar as palavras que eu queria naquele idioma. Então, mesmo os assuntos que eu conhecia muito bem em português, eu não conseguia transpassar isso pro francês. E aí foi quando eu decidi mudar de família e pro meu segundo ano pegar pré-adolescentes. Porque, tipo, com pré-adolescente a gente pode falar de igual pra igual. Aí no meu segundo ano eu fui cuidar de 3 meninos, cheios de energia e adoradores da guerra. E de armas e enfim, tudo que envolve guerra. E os alemães e a Guerra Fria e os ingleses. Mas foi uma experiência muito rica também, aprendi muito sobre história com eles. Tive uma experiência muito agradável, sou apaixonadíssima pelos pais dessa minha segunda família. São sensacionais, as crianças, eu quero ver eles crescerem. Tanto que, bom, estou gravando esse vídeo aqui em novembro. E em dezembro eu vou visitá-los, né? Já faz uns 5 meses que eu parei de ser au pair deles, mas eu quero, de fato, ter eles na minha vida. E eu sei que é recíproco, porque a mãe me ligou há uns dias aí atrás, me convidando pra ir e passar um final de semana com eles em dezembro. Então eu vou lá, em dezembro eu vou passar um final de semana com eles, são pessoas que eu guardo no meu coração, pessoas muito especiais pra mim. E eu consegui desenvolver um nível de francês muito bom com eles, porque com as crianças pré-adolescentes a gente falava de igual para igual, assim, a gente discutia racismo, colonização, a gente discutia gênero, a gente discutia sobre as guerras mundiais, a gente discutia sobre a educação que os pais deles davam para eles, a gente discutia sobre muitos assuntos que são assuntos que eu discuto com as minhas amigas. E com eles eu conseguia discutir de fato igual para igual. Então eu enriqueci muito mais meu vocabulário. Para mim foi muito rico cuidar de crianças mais velhas no meu segundo ano de au pair. E vou lá, e aí hoje em dia eu estudo numa escola de palhaço, por incrível que pareça, aqui em Paris, que se chama École Jacques Lecoq, é uma escola internacional. Então de 60 alunos, apenas 3 são franceses, todo o resto é estrangeiro, então tem muito austríaco, muito italiano, tem muito dinamarquês. E é uma experiência riquíssima estudar com pessoas de tantos lugares do mundo. Todo mundo tem sotaque quando fala francês, então tá tudo bem. E voltar a fazer teatro, que pra mim era o meu objetivo inicial. Você lembra quando eu falei que eu queria vir pra França pra estudar teatro? No berço das artes, eu queria vir pra estudar teatro. Então, ter sido aceita nessa école aqui em Paris, pra mim é algo muito significante na minha vida. É uma conquista muito grande. Saber que hoje eu estudo na melhor escola de palhaço do mundo, em Paris, na França. E há 2 anos atrás eu nem sabia falar francês. E há 2 anos atrás eu nem sabia que era possível morar fora gastando menos de 5 mil reais. E há 2 anos atrás eu tinha a mesma vida repetitiva de acordar e trabalhar e depois ir pra faculdade à noite, depois voltar pra casa, ir no mesmo bar com as mesmas pessoas aos finais de semana. Enfim, eu não digo que hoje minha vida é extraordinária, que eu solto fogo de artifício todos os dias, não é isso que eu tô falando. Mas é que hoje, da realidade que eu vim, na realidade que eu vim, o que eu vivo hoje é excepcional. Eu sei que eu mudei a história da família da minha mãe. Meu pai, ele era estrangeiro, né? Então ele já tinha essa experiência de morar fora, de falar outra língua. Mas da família da minha mãe, de toda a família do lado da minha mãe,
Eu sou a única pessoa que mora fora. Eu sou a única pessoa que fala fluentemente um outro idioma. Eu sou a única pessoa que hoje em dia consegue pagar as minhas próprias contas com 20 anos de idade. Eu pago 100% as minhas contas e eu sou muito orgulhosa por isso. E aí o propósito desse canal é que eu possa compartilhar as minhas experiências com vocês. O propósito desse canal é que eu possa registrar esses momentos, porque eu sinto que eu tô vivendo um momento muito bonito da minha vida. Eu sinto que eu tô vivendo um dos momentos mais especiais da minha vida até agora, porque eu sei que virão muitos outros. E aí eu decidi criar esse canal pra poder registrar isso, pra mais pra frente olhar pra trás com carinho, ver esses vídeos e falar, uau, eu pensava isso quando eu tinha 20 anos. Ah, eu fazia isso quando eu tinha 20 anos. Olha só como eu tava feliz com essa conquista. E eu quero que isso daqui seja um diário compartilhado e que eu ouça também as dúvidas, as dores, os desejos de vocês. E que eu saiba que eu posso contar com vocês aqui nesse canal. E que vocês saibam também que vocês podem contar comigo. Bom, esse canal vai ser um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida. Mas também é sobre fazer o outro sonhar. Esse canal é talvez pra ali de 2, 3 anos atrás que não sabia que era possível morar fora. E eu não encontrei um canal como esse. Eu não encontrei um canal que dissesse, ei, é possível sim. A gente pode sonhar. Mesmo quem é classe baixa, a gente pode sonhar. Então esse canal não é só pra ser mais um canal no YouTube. Mas esse canal é pra ser os olhos daqueles que pensaram que era impossível. E em breve, eu quero cada um de vocês que estão vendo esse vídeo aqui em Paris, fazendo um piquenique comigo, em frente à Torre Eiffel. Um beijo, bom, e acompanha aí os outros vídeos do canal, aproveita que você tá aqui, vou fazer o meu marketing, obviamente, dá um like, deixa um comentário. Ah, inclusive, aproveitando que esse é o vídeo de boas-vindas, deixa um comentário falando sobre o que você quer ver aqui, já que eu moro em Paris. Você quer vídeo do que, mulher? Conta aí pra mim. E estamos aqui pra metralhar conteúdo. Espero em breve fazer um piquenique com você em frente à Torre Eiffel.